Olá, pessoal! Você está no mundo exótico das curiosidades. Eu sou a Priscila e eu apresento esse programa de curiosidades variadas e hoje a gente vai entrar numa série diferente. A gente vai falar do mundo exótico dos monstros, das assombrações, dos contos de terror, dos hotéis mal assombrados, das casas assombradas, dos lugares no mundo que são mais assombrados. Nessa série a gente vai falar sobre as assombrações assustadoras e do terror. E acho que vocês vão gostar bastante. Hoje a gente vai falar de um monstro que faz parte do grupo dos monstros lacustres, que são os monstros que têm uma relação com lagos. Existem muitos monstros que têm ligação com lagos, né? Depois que surgiu o mais famoso de todos, que com certeza você já ouviu falar, o monstro do Lago Ness, que é muito famoso. Depois dele surgiram vários outros monstros, sempre ligados ao lago e sempre muito parecidos, né? Com características muito semelhantes. Eles têm o pescoço comprido, têm um corpo redondinho e lembram muito as características dos monstros jurássicos, né? Os monstros da Idade da Pedra, né? Dos dinossauros. Então hoje a gente vai falar brevemente desse monstro que é o mais famoso, né? O Monstro dos Lagos, que é o nosso querido monstro do Lago Ness. Gente, os primeiros relatos do monstro do Lago Ness começaram em 1930, quando houve uma abertura, né, numa rodovia que dava uma direção direta com o lago, que seria o lago em que as pessoas relatavam que tinham avistado o monstro comprido, com o pescoço muito comprido, um corpo redondo, ele ficava submerso nesse lago e ele tinha características muito semelhantes aos animais jurássicos, né? Os dinossauros, animais de outra época, né? Então, nessa época já começaram alguns relatos, né? Relatos começaram a ficar muito famosos, muito divulgados a partir de 1930. Mas antes disso, já existiam relatos de moradores dessa região que diziam terem visto um monstro, né? Uma criatura estranha, né? E não identificada, que parecia que tinha uma relação e que tinha características dos monstros, dos dinossauros, tá? O que aconteceu foi o seguinte: ao longo do século XX, muitos relatos começaram a aparecer de pessoas da região, viajantes e até de pesquisadores que diziam terem visto um monstro no Lago Ness, que depois ficou com esse nome por causa do nome do lago, da região, o monstro do Lago Ness. Então, os relatos eram muito parecidos, né? Então, eles diziam que era uma criatura estranha que ficava submersa dentro desse lago, tinha um pescoço longo e um corpo de dinossauro, tá? Mas as pessoas nunca conseguiram, nunca foi comprovado, nunca foi comprovada a existência do monstro do Lago Ness. Ele é um monstro enigmático. Ele faz parte daquele grupo de monstros que estão no limiar entre o fictício e o real, né? Porque são monstros que têm muitos relatos, inclusive fotos. Nessa época começaram a aparecer fotos e que mais tarde as pessoas diriam que eram montagens muito mal feitas, com resoluções ruins e que apareciam, né? Um monstro com pescoço grande e um corpo de dinossauro, tá? Mas nunca se comprovou de fato, né? Nunca houve um documento, uma prova concreta de que o monstro do Lago Ness realmente é real e existiu. Dia, gente, de tanta gente falar do monstro do Lago Ness, será que existe, será que não existe? Começaram a aparecer essas fotos, que eram fotos muito mal feitas, com resoluções ruins, que não tinham nem como serem analisadas cientificamente. Apareceu um biólogo chamado Peter Scott.
Peter Scott analisou algumas fotos, várias fotos. Uma delas ele achou que fosse até mais interessante. E olha o que o Peter Scott escreveu. O embuste do Peter Scott, tá? Ele escreveu assim: embuste do monstro feito pelo Peter Scott. Ou seja, o Peter Scott também, mais uma vez, fortaleceu a ideia de que o monstro do Lago Ness nunca teve uma comprovação real, né, verdadeira de que ele existiu. Porque não tinham nenhuma foto, né, nunca teve nenhuma comprovação, né, científica de que o monstro do Lago Ness de fato existe, apesar de todos os relatos que ainda são ditos. Mas é um grande mistério, a gente não sabe realmente se o monstro do Lago Ness existe ou não existe. Bom, esse é o nosso monstro de hoje, até a próxima!